Galera, vamos falar sobre um teste diferente agora. Vamos falar sobre o teste T. O que o teste T difere do teste Z? Bom, a gente vai usar a distribuição T-Student. Que momento que a gente usa a distribuição T-Student? Bom, vamos imaginar uma situação, tá? Que a gente vai usar de exercício. Imagina que você é um policial que está medindo, assim, a velocidade dos carros que estão passando por uma estrada, certo? Essa estrada aí tem, essa rua aí, ela tem um limite de velocidade de 60 km por hora. E aí você pensa assim, olha, imagino que na média os carros que estão passando aqui vão estar passando, sei lá, 45 km por hora, 50 km por hora, ok? Na média, né? A gente vai ter alguns carros que vão estar no limite, alguns carros vão estar abaixo do limite. Então, você vai lá, com essa ferramenta lá de medição, e você extrai alguns dados, certo? Você está pensando que a média vai ser 50. Vamos com 50. E você vai lá, os instrumentos você começa a medir. Ah, esse aqui passou com 52,1. Esse aqui passou com 61,3. Esse aqui passou com 57,4. Esse aqui passou com 42,5. Tá? 47,8. Tá? Vamos imaginar isso aqui. Eu posso tirar o valor esperado desses 5 dados, certo? O valor esperado desses 5 dados, que vai ser n, tá? Isso aqui é n igual a 5. Somar esses 5 dados aqui, tá? Então, fazer essa soma dos dados. E depois tirar a variância, certo? E calcular o desvio padrão disso aqui. Vamos fazer isso. Ok, então eu fiz a conta aqui. O valor esperado deu 52,22. A variância usando, né? 52,1 menos 52,22 ao quadrado mais o 61,3 menos a média ao quadrado, etc, né? Tudo dividido por n. Isso aqui me deu 44,6616, tá? Isso aqui é o meu S ao quadrado, é uma variância amostral. Portanto, o meu desvio padrão amostral é 6,6829, tá? Eu já vi alguns exercícios da professora Meire e da professora Simone que vocês têm que fazer esse procedimento aqui, tá? Elas te dão dados, vocês têm que aplicar o valor esperado, aplicar a variância, e daí chegar nisso aqui. O professor Zibete, ele não faz isso, eu nunca vi ele fazer isso. Normalmente ele já vai te dar o valor esperado e o desvio padrão. O que a gente pode dizer então? A gente está estimando aqui uma distribuição X que se comporta como uma normal, tá? A gente está subindo aqui, se comporta como normal, tá? Eu vou assumir isso. De média amostral, né? Dos dados que eu coletei, 52,22. E de desvio padrão, 6,6829, tá? Normalmente a gente vai ter um X que se comporta como uma normal, de média populacional e desvio padrão populacional, tá? Mas isso aqui é basicamente o que a gente está tentando estimar, certo? Então a gente está tentando estimar esta média com este valor amostral. A gente está tentando estimar esse desvio padrão com esse desvio padrão amostral, ok? O que acontece? Se a gente quiser, por exemplo, né, a gente está, né, o policial do exercício,
ele chutou, né, que a média populacional ia dar 50, certo? Esse 52,22, ele é plausível de acontecer se a média for 50? Sim ou não? Não sei. A gente tem que aplicar um teste de hipótese. O que vocês estão acostumados, né, é que vocês, por exemplo, poderiam pegar isso aqui e fazer um x', que se comporta como normal, de média tal e de desvio padrão tal, certo? Dividido por raiz de n. Isso aqui você consegue fazer se você tem os parâmetros populacionais. E você, na vida real, nunca vai ter os parâmetros populacionais a princípio, né? Você vai ter que estimá-los, certo? São números que não tem como saber de certeza. E é isso que a gente fez com uma amostra. Então, a gente tem que esse x aqui, ele varia. Esse desvio padrão, ele varia de acordo com uma aqui quadrado. Esse aqui. E esse aqui, a gente vai ver que ele varia de acordo com uma t-student, ok? O que acontece? Neste exemplo, vocês estão, né, criando uma distribuição, vocês estão tentando... Olha, eu tenho essa distribuição aqui e eu quero imaginar como é que as amostras, né, como é que a média amostral vai parecer, tá? É isso que está acontecendo aqui, de certa forma. Né, você está pensando como é que a média amostral vai se distribuir, e isso acaba se distribuindo como uma normal, certo? Então vocês estão fazendo, a partir de um populacional eu estou imaginando como é que a média amostral vai ser. Aqui a gente tem a média amostral, a gente tem um desvio padrão amostral, e a gente está tentando imaginar como que essa distribuição aqui é. A gente está tentando descobrir como ela é. Quando nos exercícios que vocês fizeram, vocês já tinham isso aqui dado para vocês no enunciado, certo? Essa aqui é meio que a diferença entre a distribuição amostral e as que a gente estava vendo, ok? Anteriormente. Ok, o que acontece? Se a gente quiser fazer isso aqui, ó, eu quero ver a média amostral, fazer alguma coisa sobre a média amostral. Isso aqui não se comporta mais como normal, porque a gente tem que levar em conta que o desvio padrão, ele também varia, ok? Ele não é mais uma constante. Por exemplo, vamos analisar isso aqui, ó. Antes, vocês tinham né, vocês podiam criar um Z, né, vocês podiam padronizar um negócio. Vou pegar aqui do formulário, peraí. Vou pegar do formulário que vai ficar mais claro ainda. Comparar o teste Z com o teste T para uma amostra, certo? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Vamos lá. Então, vamos analisar essas duas fórmulas aqui, certo? Neste primeiro caso, vocês têm um quantio Z que vem de algo que se distribui como normal, né? Neste caso aqui, esse x' ele está vindo daqui, ó. Tá? A gente tem um desvio padrão conhecido. Isso aqui vai se comportar como normal, menos uma média, que é uma constante, tá? Então, distribuição normal menos constante. Esse conjunto ainda é uma normal. Aí você tem aqui desvio padrão sobre raiz de n. Isso aqui é constante, isso aqui é uma constante, porque é populacional. Então você tem uma distribuição normal menos uma constante dividido por constante. Isso aqui tudo continua sendo uma normal, tá? E a gente acabou de padronizar essa normal, então a gente tem uma z aqui que é uma normal padrão. Do outro lado da igualdade. Se a gente olhar para t, a gente vai ter algo que se comporta como normal, constante, algo que se comporta como aqui quadrado, constante. Então a gente tem uma distribuição dividida por outra. Acaba acontecendo que quando você faz essa divisão, a gente sai do outro lado com uma t-student. Como é que a t-student se parece? Vamos colocar aqui. Vamos dizer que essa aqui é a nossa normal padrão, certo? Vamos dizer que isso aqui parece com uma
distribuição normal, tá? Uma gaussiana, como alguns de vocês estudam, tá? Ela tem mais de um nome. Né? Então ela está centralizada em 0, tem 1, 2, menos 1, menos 2, correto? Então o que acaba acontecendo, tá? A T-Student, por ela estar fazendo o mesmo procedimento, né, tipo a mesma coisa de deslocar, né, pela média e dividir pelo desvio padrão, ela também é uma distribuição centralizada em 0 com desvio padrão 1, ok? Que nem a Z. Então ela é padronizada também. Porém, a T-Student ela vai ter uma carinha mais ou menos assim, ó. Talvez exagerei um pouco demais, só que essa é a ideia, tá? Nas caudas, ela tem muito mais área. E como a área total também dá igual a 1, aqui no centro você tem menos área. Isso significa que é mais comum valores extremos acontecerem, certo? Porém, a T-Student ela também tem um negócio chamado grau de liberdade, que pode ser representado como GL, de grau de liberdade, ou de V, ok? Esse V é igual a N-1. N-1. Então, o tamanho da amostra é menos 1. Se a gente tiver uma amostra de tamanho 2, a gente vai ter um grau de liberdade 1, certo? Porque tu não pode criar uma distribuição a partir de só uma amostra, né? Então, você vai ter aqui uma T-Student, que ela vai ter uma cara mais ou menos assim, com um V igual a 1, tá? Ela vai ter umas caudas bem grossas. Porém, à medida que a sua amostra aumenta, essa T-Student ela vai começar a parecer um pouco mais com a normal, tá? Algo talvez um pouco mais assim, certo? Então um V igual a 2, talvez. Então ela vai ter menos probabilidade aqui nas caudas, um pouco. E vai ter mais no centro. Até que, tipo, por exemplo, lá pro V igual a 30, ela começa a ser bem razoavelmente parecida com uma normal padrão, tá? Esse grau de liberdade, tá, gente? Aqui quadrado também tem um grau de liberdade que é definido pela mesma coisa, tá? N-1. Aqui quadrado, ela parece mais ou menos assim, ó. Só para ser completo, né? Ela vai ter, primeiro caso, né? Um V igual a 1, mais ou menos assim, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Então, começa em 0, tá? Ela não existe probabilidade para que quadrado abaixo de 0. Por isso que a gente usa para desvio padrão, né? Por causa que um desvio padrão não pode ser negativo, certo? Aí você, à medida que você aumenta esse V, ela começa a se parecer mais ou menos assim, ó. Aí um V igual a 2, talvez um V igual a 5 aqui. Ela vai parecendo mais e mais assim, ó. Ela vai ficando mais achatada, tá? E ela vai, com o tempo, parecendo mais com uma normal também. Ok? Ela vai se deslocando para a direita, de certa forma. Beleza. Vocês não precisam entender muito sobre isso. O que vocês precisam entender é como usar essa conta aqui, certo? Então, vamos resolver um exercício que use a T-Student. Vamos usar este caso aqui, certo? A gente tem um exercício que a gente extraiu estes parâmetros amostrais, ok? A gente quer fazer uma hipótese em relativa a isso, né? Em relação a isso. Nesse caso, a gente está procurando essa hipótese nula, tá? E vamos lá. Vamos usar o que aqui? Vamos fazer o primeiro passo, né? Primeiro passo. Essa aqui é a minha distribuição, tá? Eu quero fazer uma teoria sobre a média amostral disso, como eu estava falando mais cedo. Então, eu tenho uma média amostral, uma distribuição de média amostral, que ela se comporta como uma T, ok? Não se comporta mais como uma normal. A distribuição original, eu estou assumindo que se comporta como uma normal ainda, tá?
porém a da média amostral vai se comportar como a t. Porque ela está levando em conta que o desvio padrão pode variar, né? Então, não se comporta mais como normal. Primeiro passo, beleza, estabeleci que é um teste T, o que eu estou fazendo. Ok? Segundo passo. Minha hipótese nula. Minha hipótese alternativa. E o meu alfa, certo? A minha hipótese nula é que a média é igual a 50. O enunciado não me pediu nada, então... né, ele não me pediu nada de hipótese alternativa. Até por causa que eu criei um exemplo aqui, eu não estou usando enunciado. E eu não tenho muito objetivo com isso, então só vou fazer média diferente de 50, ok? Vamos usar nível de significância de 0,05. E vamos fazer essa conta aqui, tá? Com o terceiro passo. Vamos pegar aqui, ó, o teste T. Vamos lá. O meu quantio T0 vai ser igual... Tá, ai, vou escrever isso aqui de novo, gente. X' igual a 52,22. S igual a 6,6829. N igual a 5, ok? Se N igual a 5, tá vindo essa amostra aqui de cima, tá? T0, então vai ser 52,22 menos 50, dividido por 6,6829 dividido por raiz de 5. Ok? Isso aqui vai me dar um valor. Deixa eu fazer a conta na calculadora aqui rapidinho. 52,22, 250, 2,22 dividido por 6,6829 dividido por raiz de 5. Certo. Isso aqui me deu 0,7428. Eu vou ficar com 4 casas decimais mesmo, ok? O que a gente vai usar agora? Tabela T no quarto passo, né? Eu vou ter que descobrir qual que é o meu T crítico, tá? Esse T crítico é um T de V igual a 4, certo? Porque V é igual a N menos 1. E de alfa igual a 0,05, ok? Então, antes na Z, a gente só precisava escrever alfa igual, né? Aqui a gente vai escrever V e alfa, ok? Tem que especificar os dois. E a gente usa a tabela T agora. Onde é que tá? Aqui eu tenho a Z, né? Aqui eu tenho a tabela T. Eu quero dar uma noção geral aqui do que está acontecendo, gente. Na tabela normal padrão, que vocês estão acostumados, na tabela Z, a gente tem quantis, né? Unidade e décimo, nas linhas aqui à esquerda. Acima vocês têm as colunas, que são os centésimos dos quantis, certo? E daí vocês têm centenas de probabilidades aqui no meio, nas células, né? Na tabela T, está acontecendo, né? Aqui você tem duas folhas para descrever uma distribuição só. Duas folhas inteiras para uma única distribuição. Na tabela T, vocês têm que pensar que cada V, cada grau de liberdade, é uma distribuição com uma cara diferente, ela tem um formato diferente. Então, cada uma dessas linhas está resumindo uma distribuição inteira. Então, que vocês tinham duas páginas antes, vocês têm uma linha aqui na tabela T, certo? Para poder condensar isso, resumir isso, a gente tem um grau de liberdade, por exemplo, V igual a 1,
a gente tem algumas probabilidades aqui em cima. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 probabilidades listadas aqui em cima, quando antes vocês tinham centenas, né? Centenas de probabilidades aqui. Aqui vocês têm 10 probabilidades listadas na coluna aqui. Nas células, vocês têm os quantis necessários para obter aquela probabilidade, certo? Então, se vocês olharem para a figura em cima da tabela aqui, ó, vocês vão ver que a probabilidade é essa probabilidade de cauda à direita e o quantil é o quantil necessário para ter aquela probabilidade, para o tal grau de liberdade. Se vocês lembram, gente, na tabela Z, se a gente quisesse uma probabilidade de cauda aqui de 5%, a gente precisava de um quantil de 1,65, certo? Na T, V igual a 1, para conseguir 5%, né, 0,05, eu preciso de 6,3. Vocês imaginam então, né, eu vou ter lá a minha normal padrão, eu vou ter a minha T estudante de V igual a 1, certo? Como eu tenho mais área aqui nas caudas, para conseguir 5% aqui, eu precisava de 1,65. Para ter student, para conseguir 5%, eu preciso de 6,3, com um V igual a 1. Certo? Isso aqui, gente, tipo, absurdo, né? É muito... Se você fizer um intervalo de confiança, vocês veem que o intervalo de confiança fica muito maior, você tem muito mais incerteza. O erro amostral é muito maior, tá? Por isso que o erro amostral, quando você está usando a T-student, ela diminui a partir do teu N, né? Teu tamanho de amostra aumenta, o teu intervalo de confiança diminui. Com as Z isso também acontece por causa que se você aumenta o seu N, o seu desvio padrão diminui. Mas aqui tanto o desvio padrão diminui quanto o quantil diminui, tá? Então, aumentar o tamanho de amostra ajuda muita coisa. A gente quer V igual a 4. E a gente está querendo... A gente está fazendo uma análise bilateral, ok? Bilateral. Portanto, da minha T-student, T, V igual a 4, ok? Eu estou querendo alfa sobre 2 na cauda, certo? Isso aqui eu estou querendo 0,025. Ok, gente? Porque o meu alfa é 5%, eu quero 2,5% na cauda. Então a gente vai ter 2,5 desse lado, 2,5 desse lado. O que eu faço? Eu descubro qual que é esse 2,5 aqui para V igual a 4. Então, se vocês verem aqui, ó, deixa eu alinhar, ó, o 4 está aqui na última linha. Aqui eu tenho 2,5. Então, tem 2,776. Então, eu vou ter 2,776 deste lado, positivo. Do outro lado, como é bilateral, é menos 2,776. Isso aqui funciona, esses dois valores têm o mesmo módulo, porque a T-student ela é simétrica, tá? Assim como a norma padrão é simétrica, a T-student também é simétrica. Agora, né, eu descobri que isso aqui é 2,776. Eu posso posicionar o meu 0,74 em relação a isso, certo? Então, eu vou botar meu 0,74 aqui, por exemplo, tá? 0,74, 28, tá? E aqui a gente já está fazendo o quinto passo. Aqui a gente já está fazendo, né, análise da distribuição. A gente vê, né, que as caudas, elas sempre vão ter H1. As caudas sempre vão ser a região da hipótese alternativa. A hipótese nula fica com a região central aqui. Portanto, caiu na região central, caiu na região de H0. A gente favorece H0. Decisão.
H0 não rejeitada. Ok? Conclusão. Há provas suficientes de que a média é igual a 50. Ok? Gente, isso aqui a gente fez uma amostra pequena, né? É possível de que se eu tivesse feito uma amostra de n igual a 100, ou até um n igual a 30, n igual a 50, primeiro lugar, este valor aqui ia diminuir. Então, se a gente fosse ver aqui, né? Um v igual a 50, um v igual a 40, por exemplo. O 2,5, ele vai de 2,7 diminui até 2,02. Isso já é um primeiro passo. Segundo passo. Segundo diferença. Esse raiz de 5 vai virar raiz de 41, por exemplo, né? Se a gente está usando v igual a 40. Logo, esse desvio padrão aqui vai ser muito menor. Esse valor aqui vai ser muito menor. Por consequência, este valor aqui vai para cima, ele aumenta, tá? Então, é totalmente possível que se você fizer uma amostra maior, este valor vai para a esquerda, né? Vai chegar mais próximo do centro. Este valor vai mais para fora, tá? É totalmente possível, então, você dizer que essa amostra deveria ser maior para você poder concluir alguma coisa, tá? Você pode fazer uma crítica a esse teste de hipótese. Porém, minha conclusão continua sendo de que há prova suficiente de que a média é igual a 50, ok? Isso aqui, gente, é básico de T-Student, tá? O próximo vídeo vai ser diferença de média amostral, que já fica mais complexo, ok? Não se preocupa muito. Não vai ser o bicho de sete cabeças. E, assim, diferença de média amostral, na minha opinião, é o tipo de teste de hipótese mais difícil. Se vocês conseguirem fazer diferença de média amostral, vocês conseguem fazer qualquer outro tipo de teste de hipótese, tá? Até a próxima.